Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Que os irmãos possam estar se inscrevendo no canal, quem assistir esse vídeo, pregando aqui na cidade de Dracena, para a glória de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Tenhamos um bom dia na presença de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor. Dias 11 e 12 de outubro, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Dracena, São Paulo. Sábado, dia 11, show ao vivo com Renatinho e Cachoeira animando a noite. Delícias nas barracas de alimentação, bebidas, chopp, cerveja, refrigerante e água. Espetinho Bom dia a todos. Você que se encontra aqui nesse lugar, você possa ter a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso você abrir teu coração e deixar Ele fazer algo novo e diferente na tua vida nesse dia. Que vivemos dias difíceis e tribulados. Mas quando começamos nosso dia, nós temos que entregar na presença do Senhor Jesus. É a única maneira de você ter um dia de paz e tranquilo, é confiando e entregando a tua vida para Jesus Cristo. Não tem outro além dele, que você possa crer e confiar. Porque o ser humano tem no seu coração coisas que às vezes desagradam a Deus. Algo que ele acha que está certo, para ele está certo. Mas as Escrituras, ela foi escrita para nos orientar, para nos deixar alerta das coisas e de todos os acontecimentos que virão a esse mundo. O mundo está atribulado. As coisas estão cada vez mais difíceis. E só tem uma solução para a tua vida e para a minha. Confiar e crer naquele que tudo pode, que é Jesus Cristo. Nunca houve nem haverá um Deus tão poderoso quanto o nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui nesta manhã somente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, esse nome poderoso. Essa Escritura, ela vai nos dizer no Evangelho de Marcos 16:15. A palavra de Deus diz assim: esse foi uma ordenança que Deus, que Jesus disse para os seus discípulos quando ele veio, estava nesse mundo. Ele veio para salvar a humanidade do pecado e da condenação. O propósito, o Deus Todo-Poderoso saiu do seu trono, da sua glória, foi exclusivamente para morrer por cada um de nós. E ele cumpriu a vontade do Pai,
saiu do seu trono, da sua glória, se fez homem e veio a este mundo para se entregar, pagar o preço muito caro, que era o preço do pecado que estava sobre nós. E Jesus, através da sua morte cruel, morte de cruz, derramou seu sangue, era o único preço que poderia cancelar uma dívida, que era minha e sua, e ele comprou. Ele cumpriu. Cumpriu aquilo que o Pai ordenou para ele. E ele veio e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse para os seus discípulos, quando ele subiu, antes de ele subir novamente para o seu verdadeiro lugar, ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A única solução para você é se entregar a sua vida para Jesus Cristo. Não tem outra solução para nós. Não é nenhuma escolha. É uma escolha que é uma ordem. E a palavra é verdadeira. Aquele que não aceitar já está condenado. E não sou eu que estou aqui condenando ninguém, a palavra de Deus. Quando ele diz, ide por todo mundo para pregar o Evangelho, que foi uma ordenança, e nós obedecemos. Nós obedecemos a ordem do Pai. Nós não estamos aqui, não estou aqui para obedecer a ordem de homem nenhum, mas a ordem daquele que tudo pode. E a palavra de Deus disse em João 7,38, a palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Só há uma maneira de você ser salvo: crê nessa palavra. Só há uma maneira de você alcançar a salvação. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando nós aceitamos e entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quando Ele vem e habita dentro de nós, nós não somos mais o mesmo. A vida para esse mundo acabou. As coisas terrenas já não se interessam mais. Mas o povo, como no passado, essa geração está pior do que a do passado, porque vive completamente na desobediência, perdido na idolatria, perdido no pecado, perdido na prostituição.
E a Bíblia condena tudo isso. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, esse que nos instrui de tudo, de todas as coisas, é aquilo que nós não podemos mais fazer. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, que habita dentro dele, tem o espírito do diabo. Porque não obedece as Escrituras, não obedece a palavra de Deus. E Deus é santo, e Ele não aceita aquele que vive na iniquidade, no pecado, está afastado de Deus. Quando a Bíblia diz que há uma condenação para aqueles que não obedecem, é para nos dar um alerta. E a escolha que nós devemos fazer: ou andamos na luz, ou andamos nas trevas. E a geração que nós vivemos nesses últimos dias não está nem um pouco preocupada com esse acontecimento e do seu futuro depois da tua morte. Porque a morte vem para todos. Todos vamos morrer. Não tem um sequer que não vai escapar da morte. Mas eu pergunto para você: o que é que você está fazendo? O que é que você está pensando e cometendo enquanto você vive, nesse corpo mortal? Porque a Bíblia diz: aquele que vive na desobediência vive separado de Deus. E a condenação é certa. Porque os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Está lá em João 3,19. A luz desse mundo, Jesus Cristo. A luz veio. Uma geração que não quer saber da luz, prefere as trevas. E a Bíblia é bem clara. E a condenação cairá sobre cada um que vive nas trevas. Por isso, enquanto você vive, é tempo de você se arrepender. Enquanto você vive, é a oportunidade de você viver para Cristo. Porque aquele que não serve Jesus está servindo ao diabo. Eu já vou comprando, né? O tempo está acabando. Os sinais estão aí para todos ver. Nos últimos dias, já estamos vivendo dias de tribulação. Já estamos vivendo dias terríveis. Quantas pessoas vivem desanimadas, preocupadas mais com seu dia a dia. Não amam mais o seu próximo. Se puder enganar, é prazer do seu coração. E quando a Bíblia diz, que está lá no Evangelho de Marcos, o Mateus,
Quando a Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é para quê? Para que nós possamos ter uma chance de ser salvos. Mateus 4,17, onde a Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de arrependimento. E essa palavra, esse versículo, existe milhares de anos. Desde João Batista, que pregava arrependimento, Jesus Cristo pregou o arrependimento, Pedro, os discípulos, e essa mesma palavra para os dias de hoje. Porque sem arrependimento, ninguém verá a glória de Deus. Ninguém. Por isso que Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Eu não estou aqui para pregar religião. Estou aqui para pregar Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não pertence a nenhuma denominação religiosa. Porque Jesus Cristo ele não foi religioso. E nós vivemos uma geração dependente de uma religião para querer ser salvo. E a tua religião não vai te salvar. Não adianta você falar que é evangélico, não adianta você falar que é católico, ou seja lá qual for a tua religião, porque a tua religião não vai te salvar. Nunca salvou e não vai salvar ninguém. E se você vive confiando na tua religião, você está enganado. E a palavra de Deus fala para nós arrepender. Crer no Senhor Jesus. Entregar sua vida somente a Ele. Mas uma geração que vive enganada, confiando em muitos deuses. Uma geração que escolhe o seu Deus para querer ser salvo e vive no engano. Inventa um monte de Deus feito por mãos humanas. E a Bíblia diz, lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 4 em diante, que Deus não aceita imagem feita por mão de homens, imagem de escultura. Lê a Bíblia. Deus não aceita imagem feita por mão de homens. É abominação ao Senhor. Mas as pessoas, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo, nós anunciamos, mas não dão ouvido. Não dão ouvido para a verdade, porque preferem ouvir a mentira. E uma geração que gosta de viver na mentira. Preferem dar crédito a mentirosos, falsos profetas, enganadores.
Homens que trocam Jesus Cristo por deuses falsos. E muitos mentirosos, conhecendo a verdade, não pregam a verdade. Preferem pregar mentira. Porque ganha dinheiro vendendo Jesus Cristo, vendendo Jesus. Mas um dia vai pagar um preço muito caro. Vai pagar um preço caríssimo. Você está fazendo o nome de Jesus Cristo comércio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero ler a palavra de Deus aqui para você nessa manhã, que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 em diante. A carta que o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, exortando aquele povo. Porque o apóstolo Paulo era um pregador do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. Era um pregador convertido, que perseguia o cristão. Mas um dia que ele se encontrou com Jesus Cristo, ele se converteu e começou a pregar o Evangelho da salvação. E o Paulo, ele saía pregando o Evangelho para que as pessoas se arrependessem e reconhecessem Jesus como seu Salvador. E ele escrevendo a carta para os Gálatas, porque aquele povo, Paulo já tinha passado nessa cidade e pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo tinha anunciado que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, entregou a sua vida pelo nosso pecado, para que nós podemos ser salvos. O Paulo anunciava o Evangelho por onde passava. E nessa cidade entregou o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho que liberta, que cura, que salva. E ele, aquele povo, aceitou a pregação de Paulo. Mas como Paulo viajava para muitos lugares, ele deixou aquela cidade. Mas aí entraram homens tentando desmentir a mensagem de Paulo. Porque Paulo pregava que a salvação vinha pela fé, pelo arrependimento, não por obras da lei. Paulo pregava que Jesus Cristo pagou um preço caro por nossa salvação. Porque no passado as pessoas, elas viviam debaixo de jugo, de leis. Mas Paulo diz que não precisava mais viver na lei, mas na graça de Jesus Cristo. E aqueles homens perverteram a palavra, a mensagem de Paulo.
O Paulo sabendo, o apóstolo Paulo sabendo disso, se entristeceu muito, escreveu uma carta para aquele povo, dizendo assim, no versículo 3 em diante: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todo sempre. O versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou maldito, porque Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles perversos entraram naquele lugar e estavam desmentindo o que Paulo pregou. É o que acontece hoje. Muitos enganadores e mentirosos estão cheios por aí. Falsos profetas que gostam de enganar. Anunciamos a verdade que eles não têm coragem de falar. Anunciamos a pura verdade. E muitos não gostam da verdade porque gostam da mentira, do pecado. As pessoas não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo porque preferem viver nas trevas, no pecado, porque a palavra de Jesus Cristo, ela condena quem vive no pecado, na idolatria, na prostituição. Eu gosto de falar sobre isso. Mas quem vive na prática do pecado já está condenado. Mas você tem uma solução na tua vida: se arrepender. A única solução é se arrepender e viver como Cristo manda. Viver as leis de Deus, não leis de homens. Mas duro é você querer viver as leis de Deus. Porque os prazeres da carne falam mais alto. Porque a vida mundana é melhor, é mais gostosa. Mas esses desejos da tua carne que vão te levar para o inferno, se você não se arrepender e voltar para Cristo enquanto você vive. Porque os acontecimentos que estamos vendo, o fim está próximo. Por isso Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu prego vai ouvindo quem quer dar, porque eu estou preocupado. Minha obrigação é fazer o que Jesus mandou. Estou preocupado com a tua alma. Mas se você não está, eu também não dou a mínima. Mas a verdade é que eu tenho que obedecer ao meu Senhor. E Jesus Cristo é a única porta. Jesus Cristo é a única solução.
Porque Ele se entregou a si mesmo pelos pecados. E se Ele entregou a si mesmo para nos salvar do pecado, então por que você vive ainda na imundícia? Porque você ainda vive no erro. Se a dívida que pertencia para nós, Ele comprou e pagou. Então você não dá crédito hoje? Por tudo que Jesus Cristo já fez? Não devo nada. Ou você acha que Jesus Cristo fez tudo aquilo que é desnecessário e não precisava? Mas por amor de mim, de você, Ele subiu naquela cruz, entregou a sua vida por nós, exclusivamente por amor. E Paulo escreveu essa carta por Gálatas, para confrontar esses maldosos que queriam perverter o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse: em pouco tempo vocês aceitaram a palavra da verdade. Eu preguei que Jesus Cristo é a única solução das nossas vidas, que Ele morreu por nós. Entraram esse povo e vocês entraram no erro novamente. Paulo dizendo para aquele povo. Em pouco tempo vocês se perverteram novamente. E Paulo confrontou aquele povo. Em pouco tempo que eu deixei vocês já se perverteram novamente de ouvir a voz desses perversos. Da mesma forma, essa geração que pregamos, mas não dá ouvido. Uma geração que tem comichões nos ouvidos. Eu não sei esperando o que é da tua vida para você mudar de atitude. Eu não sei o que você está esperando. Esperando você morrer e não ter mais solução. Porque a morte é certa. A morte vai chegar. E você não sabe o dia e nem a hora. E a palavra de Deus diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Todos vão morrer. Todos vamos morrer. Mas o problema é como está a tua alma. O que você anda fazendo? O problema é depois da tua morte. Aqui está tudo bom, está maravilhoso. Você está curtindo a tua vida, os prazeres carnais, mas não obedece às Escrituras. Não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Arrependei-vos. Enquanto é tempo. Porque está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo.
E todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta. Todos. Não vai escapar um. Não é porque você tem dinheiro em abundância, tem casa bonita, carro bonito, que você vai escapar do juízo de Deus. Que o teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Riqueza nenhuma. Que a Bíblia é muito clara. Jesus Cristo deixou uma parábola onde fala do rico e do pobre. O rico vivia na maior monomia, gastando seu dinheiro com tudo, com suas melhores roupas, os melhores carros. E havia um pobre que desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Mas o rico desprezava aquele homem que era um mendigo. E aquilo que jogava no lixo, aquele homem comia. E os ricos banjaram dinheiro. Mas chegou o dia que os dois morreram. A Bíblia fala que o Lázaro, que era o pobre, o mendigo, foi levado pelos anjos. E o rico foi sepultado. Olha a diferença. O pobre foi levado pelos anjos. Porque aquele homem tinha temor de Deus. Mas o rico dava mais valor no seu dinheiro, na sua riqueza. Que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. E as pessoas trocam Jesus Cristo pelo dinheiro. E a Bíblia diz que aquele homem, Lázaro, foi levado pelos anjos. E o rico foi sepultado. E aonde ele estava, um lugar de tormento, pedia para Lázaro falar com Abraão, pai Abraão, para dar água para ele, molhar pelo menos a ponta da língua. Mas a resposta foi dada a ele. Aonde que ele estava, não podia voltar mais, não chegar até eles. Aí está a diferença. O pobre foi para um lugar de descanso, paraíso. E o rico foi para um lugar de tormento, que é o inferno. Porque dava valor nas suas riquezas, no seu dinheiro. Não tinha amor pelo pobre. Porque existe o céu e o inferno. E a escolha é sua. Para onde você quer ir? Escolha Jesus Cristo. Abandona esse mundo enquanto é tempo. Se arrepende dos seus pecados enquanto você vive. Porque após a morte segue seu juízo. O Paulo falando para aquele povo de Gálatas que eles estavam abandonando a Deus por um evangelho falso, pervertido. Paulo pregava a verdade e os mentirosos perverteram o evangelho que Paulo pregava.
eles abandonaram o que o Paulo pregava e começou a voltar o evangelho falso e mentiroso. E essa geração prefere ouvir mentira do que a verdade. Mas um dia vai ser cobrado. Não vai enganando. Olha, tá aqui. E Paulo diz para aquele dos Gálatas, dizendo que Deus tinha chamado ele para a graça, Vem cá. para o arrependimento, para a graça de Cristo. E ele diz que agora estão se colocando debaixo de maldição da lei, porque a lei se tornou maldita. E hoje nós dependemos da graça de Jesus Cristo. Pela graça ser salvo. Mas aquele que crê e se arrepende e vive para Jesus Cristo. E não adianta você falar que se arrependeu e vive uma vida de injustiça e de pecado. Porque o que tem aí de religiosos dizendo que aceitou Jesus, mas continua vivendo na imundiça. O que a gente mais vê os evangélicos falsificados, os crentes falsificados, que diz que tem Jesus, que aceitou Jesus, mas vive uma vida mundana, uma vida de pecado, participando de festa mundana, todo tipo de festa mundana, está lá os evangélicos, participando do banquete. E quando chega no domingo, põe a Bíblia debaixo do braço e diz que vão adorar a Deus. Falsos, mentirosos. Você pensa que está enganando quem? Trocando Jesus Cristo. Ele nos disse. E diz que está servindo a Deus. Vai 2 vezes. Uma, 2, 3 vezes na semana na igreja, quando é final de semana, vai para festas mundanas, vai prostituir, religiosos, mundanos. Você vai prestar conta diante de Deus. O juízo vai chegar. Os Gálatas, eles aceitaram o evangelho verdadeiro e agora estavam abandonando por outro evangelho que não era de forma alguma boas novas, era mentira. E é que eu estou falando aqui, pregando para você as boas novas. Mas vocês não querem dar ouvido. Problema de vocês. Problema de vocês, você não quer dar ouvido. Da mesma forma, aquele povo abandonaram o evangelho verdadeiro de boas novas para ouvir mentira. Aí da geração o diabo, ele não quer que as pessoas ouçam a verdade. Obra maligna. Paulo pregava o evangelho, uma mensagem de salvação. Mas aqueles homens chegaram naquela cidade e pervertia
fazia da mensagem uma mensagem totalmente diferente do que Paulo pregava. O evangelho mentiroso, que misturava a graça, que misturava a lei com a graça. O que muitos religiosos fazem hoje. Tem um monte de crente, ali para ouvir eles começam a pregar as leis de Moisés, que se tornaram maldição. Esses pastores que enganam seus membros, em vez de pregar a verdade, está pregando mentira. Engano. Porque estão vendendo o evangelho de Jesus Cristo. Mas ai de vós naquele dia. Ai de vós. O dia do juízo, o dia de prestação de conta. E a cobrança vai chegar. A cobrança vem. E Deus, a palavra de Deus, que ele diz que não terá culpado por inocente. Sabe da verdade, mas prega mentira. É o que aqueles homens faziam naquela época. Pregavam uma mensagem pervertida, misturando graça com a lei, dizendo que somente a graça não bastava, mas eles tinham que cumprir a lei novamente. E a igreja de Gálatas entrou na conversa, mas Paulo bateu de frente e confrontou. Paulo confrontava aqueles homens para que eles voltassem novamente a servir Jesus Cristo. É o que você deve fazer. Aceitar somente Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Que a verdade está aqui. Ou você gosta ou deixa de gostar, mas a palavra tem que ser pregada. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado até que ele volte. Uma geração que não gosta de ouvir. Uma geração que prefere mentira, porque tem os perversos que pregam bênçãos materiais. Uma geração que quer viver somente na monomia desse mundo. Uma geração que se preocupa só com as coisas materiais, mas as coisas espirituais não querem. Uma geração que só quer viver momentos prazerosos. Mas a Bíblia diz que existe uma eternidade. E essa eternidade é a escolha que você tem que fazer enquanto você vive. E a Bíblia diz que existem dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. O que você está escolhendo? Continuando vivendo a vida do pecado? Continuando vivendo na vida da prostituição, da idolatria, Então, aí se das imundícias? mas eu for dar certo, acho que não vai dar também. Qual a tua escolha? E a Bíblia dá a oportunidade de você se arrepender.
a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, nas Escrituras. Mas você está lendo a Escritura? Você já leu pelo menos um versículo hoje? Mas está preocupado com a tua salvação? Está preocupado com a correria do dia a dia? Quanto você vai ganhar? Está preocupado com teus bens materiais, mas com a tua salvação não está preocupado. Mas a morte vai chegar. E você tem preparado para quê? Você tem preparado para a eternidade? A qual lugar você quer passar a sua eternidade? Vai no céu ou no inferno? Há dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é isso aí, o mundão. Oferecendo tudo que você gosta. Mas a entrada do céu é a porta estreita. Para entrar no céu não é de qualquer jeito. Para estar ao lado de Jesus Cristo não é de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos. Seu tempo está acabando. E o tempo está passando rápido. A Bíblia diz, quando eu vi rumores de guerra, quando eu vi falar de terremoto, fome, peste, é chegado o tempo do final. Está acontecendo tudo isso. Uma geração que não está dando importância desse acontecimento. Arrependa enquanto você pode. Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. E a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Eu falei a verdade aqui. Se você não deu ouvido, problema é teu. Problema é teu. Se você deu mais ocupação na tua correria, no teu dia, problema é teu. Uma certeza você pode ter. Você vai prestar conta um dia do que você está fazendo. Você vai prestar conta do que você faz um dia. Isso você não vai escapar do juízo de Deus. Não vai escapar. E tem dois caminhos, ou é céu ou inferno. Faça você a tua escolha. Que Deus possa abrir teu entendimento. Que Deus possa, o Espírito Santo possa te convencer. E que a palavra de Deus possa fazer parte da tua vida. Examinar a Escritura. Porque cuidei dela tem a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Assim diz a palavra do Senhor. Que nós precisamos, para ter uma vida na presença de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia, leia a Escritura. Em vez de você ficar atrás do futebol, de festas mundanas, atrás de shows, de
pagode, ou seja lá que for, vai ler as Escrituras. Para que você possa ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Fora disso, a condenação vai chegar. E a condenação é essa: os homens preferiram mais a treva do que a luz. Preferiram mais, abandonaram Jesus para viver nas trevas. Não quer Jesus por quê? Porque com Jesus você tem que abandonar o mundo. Faça a tua escolha. Faça a tua escolha. Que Deus possa te abençoar. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e exaltado para todo sempre. Arrependemos, porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus Cristo vai pegar esse mundo de surpresa. Arrepende quando você pode. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a todos. O nome de Jesus Cristo foi glorificado aqui nesse lugar. Nós tenhamos uma vida com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.